capítulo extra da série O Império Romano contado pela Ali. E hoje vocês vão descobrir o que aconteceu com os filhos da Cleópatra. Vamos relembrar a história. A Cleópatra teve um filho, o Cesariano, com o Júlio César. Depois, com o Marco Antônio, ela teve 3 filhos. E o que aconteceu com esses 4 filhos de generais romanos depois que a Cleópatra morreu? Bem, quando Otávio invadiu o Egito, conquistou o Egito em 30 a.C., o que ele fez? Primeiro, ele matou o Cesariano, que era o filho do Júlio César. Por quê? Era muito provável que depois que esse filho crescesse, poderia pegar o lugar do Otávio, já que o Otávio tinha sido adotado pelo Júlio César e assim tinha ganhado o nome de Gaio Júlio Cesare. Então, o Cesariano era um empecilho na vida do Otávio. Já os outros 3 filhos da Cleópatra, com o Marco Antônio, foram trazidos para Roma. E aí eu vou contar para vocês um dos erros que o Otávio cometeu na sua vida. Ele resolveu criar todos os filhos dos inimigos que ele tinha eliminado de alguma forma. Vocês imaginem se essas criaturas, quando cresceram, gostavam do Otávio. Acho que não. Inclusive, aconteceu uma situação assim. A Otávia, irmã do Otávio, foi obrigada a criar todos os filhos do Marco Antônio. Por quê? Porque a Otávia era casada com o Marco Antônio. Então, quando o Otávio trouxe os filhos do Marco Antônio lá do Egito, quem criou foi a Otávia. E, além desses filhos com a Cleópatra, ela também teve que criar os filhos do outro casamento do Marco Antônio. E um deles se chamava Iulo. O Iulo fez uma coisa que o Otávio Augusto, não gostou muito. Ele virou amante da Júlia. Vamos lá. Quem era a Júlia? Única filha do Otávio Augusto. E o Otávio casou a Júlia com o Agripa. Agripa era o braço direito do Otávio Augusto. Era um grande amigo, era o general de guerra dele e ele casou com a Júlia pensando que assim ele teria a sequência da sua família, porque ele confiava no Agripa, gostava muito do Agripa e a Júlia era sua filha, a única mulher. E sim, eles tiveram filhos. A Júlia era muito mais nova do que o Agripa e o Agripa acabou falecendo. Depois da morte do Agripa, o Otávio fez a Júlia casar com o Tibério. O Tibério era filho da esposa dele. Ai, olha que confusão. Esses romanos realmente faziam confusão. Ou seja, a Júlia casou com o seu irmão, de certa forma, irmão porque ele era filho da esposa do pai dela, certo? Ok? Eu vou colocar aqui as bolinhas que fica mais fácil. A Júlia era filha do Augusto e o Tibério era filho da Lívia, ok? Mas eles não eram irmãos de sangue. E aí foi um casamento extremamente infeliz. O Tibério foi obrigado a se separar de uma esposa que ele gostava muito para ficar com a Júlia, porque o Otávio Augusto queria. Tanto é que ele se exilou por vontade própria na Grécia e saiu daqui. A Júlia diz que depois que se juntou com o Tibério, virou do avesso, começou a fazer tudo que tinha de ruim e virou amante do Iulo, o filho do Marco Antônio. Quando o Otávio Augusto ficou sabendo disso, ele teve que tomar providência, porque não era possível que dentro da família dele tivesse esse tipo de comportamento. Ele exilou a Júlia de Roma, ela foi mandada embora, ficou presa em uma ilha. Assim, aliás, era a forma como os romanos, quando alguém ia em exílio, era obrigado a viver em uma ilha, diversas ilhas, da Itália ou da Grécia, enfim. E o Iulo morreu. E assim foi a história dos filhos que o Otávio resolveu criar dos outros, inclusive
os filhos da Cleópatra e do Marco Antônio, e o do Júlio César morreu. E uma última curiosidade sobre casamentos e família lá na antiga Roma. Em geral, os homens eram muito mais velhos do que as suas esposas. Por quê? A maior parte das meninas casava quando elas tinham em torno de 15 anos e os homens casavam quando eles tinham entre 20 e 30 anos. Assim, os esposos eram normalmente em 10 ou 15 anos mais velhos do que as suas esposas. Tivemos alguns casos muito mais. Por exemplo, o Cícero, o segundo casamento dele, a esposa era 45 anos mais nova do que ele. Incrível! Mas esse era o costume dos antigos romanos. E logo, logo tem capítulo extra de novo.